Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu falei de voltar com o cotonete, mas eu acho que é mais interessante mostrar para vocês como fazer isso com o pincel. Eu vou fazer as highlights das partes douradas com esse dourado aqui, tá? Vocês vão ver que tem alguma... Eu vou fazer exatamente as edge highlights, que são exatamente nos cantos. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão perceber que aqui no canto já está um pouquinho mais claro, né? Eu vou deixar isso mais claro ainda com esse outro dourado, tá? Vou pegar, como eu falei para vocês, ó, tentar passar o pincel assim de lado. Deixa eu pegar aqui. Fica mais fácil. Tentar pegar aqui só na lateral. Ainda ficou um pouquinho grosso. Aí eu tiro aqui um pouco. Só aqui nas pontinhas. Eu vou fazer isso de uma forma que realmente vai ressaltar só as laterais. Tô retirando o excesso, como eu falei para vocês, ó. E vou ressaltando a peça. Dessa forma. Para que ele chame um pouco mais atenção na mesa. Fica um pouco mais bonito do que só usando as sombras. Claro que isso pode ser feito também via dry brush. Então nessa peça eu vou fazer esses edge highlights nessas partes metálicas. Mas vocês vão ver que, por exemplo, quando a gente for pro manto, eu vou fazer tudo no dry brush. Os parafusos aqui pequenos. Passar um pouquinho aqui também. Aqui. Então vocês percebem que é como se eu estivesse contornando a peça mesmo. E vai dando um brilho para ela. Tá? Que o foco é bem isso mesmo. A gente vai deixando ela mais brilhosa. Com um brilho assim nas quinas dela. Que é como se fosse realmente um objeto 3D, né? Mas como a gente pintou ele, a gente precisa emular essa luz. Deixa eu ajustar aqui. A gente precisa emular essa luz. E a gente emula com cores mais claras. A gente pode, por exemplo, às vezes pegar a cor base. Eu poderia ter pegado aquele bronze velho e misturado com um branco. Ou um cinza para deixar ele mais claro. E depois ir usando ele. Mas acho que não ia ficar o ideal. Por isso que eu preferi pegar esse dourado aqui. Ele vai acabar ficando mais bonito. Realmente vai dar aquela sensação de uma coisa decaída, né? Parece que ele estava enterrado e de repente saiu. A gente pode ir passando, usando aqui a quina do pincel, que fica mais fácil para a gente ir acertando essas beiradas. Deixa eu retirar aqui, que aqui ficou um pouco demais. A gente passa de novo com a lateral. Alguns pontos, como são mais finos, a gente usa realmente a ponta do pincel. Aqui eu estou batendo a lateral do pincel bem devagar.
Vocês vão percebendo que isso vai dando uma diferença na miniatura. Ela começa a ficar iluminada. Começa a ganhar um quê a mais, né? Começa a ficar um pouco mais bonito. Por isso uma miniatura com bastante detalhes vai ajudar o trabalho de vocês no final. Porque ela vai chamar mais a atenção. Vai ficar mais bonita na mesa. Aqui eu vou bater só aqui, bem de leve aqui no cadeado. Só para dar uma iluminada aqui nesses elos. Bem de leve aqui com esse dourado. Pesar um pouco mais a mão no próprio cadeado. Para dar uma sensação realmente que era como se ele estivesse pegando uma ferrugem, envelhecendo, né? Então eu peso um pouco mais nesses highlights aqui. Claro que a gente pode sempre ir dando uma consertada, né? Se você achar que pesou demais, você pode passar um pouco água e ir retirando. Igual eu tô fazendo aqui. Eu acho que ficou demais. Tirei um pouquinho aqui. Pronto. Aí fica mais ou menos assim. Esses parafusos, eu vou colocar neles também, para que eles chamem um pouco mais de atenção. Bem devagar, por isso eu falei que é um pincel gordo com uma ponta fina. Que você consegue fazer esses detalhes. Passar para o outro lado, mesma coisa nos aros. Tentar passar aqui. Vocês vão vendo que vai dando uma iluminada na peça mesmo. Quase um dry brush que eu fiz ali. Que eu bati na lateral bem rápido. Aqui foi um pouquinho demais. Eu já passo corrigindo. Importante vocês terem noção de que enquanto vocês não passarem o verniz, vocês podem dar uma corrigida na peça. Seja igual eu estou mostrando aqui, passa um pouco de água e vai tirando. Seja realmente pintando por cima, tá? Se você não tiver passado o verniz e achar que não ficou bom, você pode simplesmente tirar a tinta toda. Você pode pegar às vezes uma escova de dente velha, escovar a tinta todinha para fora. Se já for uma peça que ficou com verniz, você pode deixar ela de molho no pinho-sol com um pouco de detergente e ir escovando. Você deixa de um dia para o outro, escova um pouco, deixa para outro dia, escova mais um pouco e assim vai. Você vai ver que dá para ir tirando a maioria da tinta assim. Depois você passa um verniz, pinta de novo, se realmente quiser tirar a tinta. Às vezes você começou a pintar, não gostou muito do jeito que ficou e quer dar uma ajustada. Aprender a pintar melhor, quer mudar a cor, você pode retirar a tinta, tá? É uma possibilidade que vocês têm. Que às vezes a gente vai aprendendo algumas técnicas e quer testar elas. Acha, não, vai ficar bonito naquela miniatura e a gente testa. Bem comum, na verdade. Às vezes pegou uma nova técnica, quer testar, você às vezes quer repintar tudo. Eu mesmo teve várias miniaturas que eu repintei durante a pandemia. Ano passado acho que eu peguei uns 50 miniaturas quase. Retirei a tinta e pintei de novo. Passar aqui um pouquinho. Também para dar uma chamada de atenção neles. Deixa eu ver a chave. Percebe como fica dá uma luz, dá uma luminosidade na chave? Bem de leve. Mas ainda continua com aquela ideia que eu falei. A gente ainda está deixando ele envelhecido.
ele ainda parece que mais envelhecido, já diferente daquela primeira vez que a gente passou a tinta. Tá a tinta muito vibrante ainda, apesar de uma paleta mais escura. E aí a gente vai acertando. Para isso que serve o dry brush e as sombras, o edge highlight, a gente vai acertando. A gente nunca vai pintar a miniatura, por exemplo, só uma vez, passou a tinta e acabou. Você sempre vai dando uma acertada. E aí com o passar do tempo vocês vão ver que na maioria das vezes a qualidade da pintura vai ser diretamente proporcional ao tempo que você gasta. Quanto mais tempo você vai gastando, vai fazendo detalhe, a miniatura vai ficando mais bem pintada. Tá? Claro que vocês vão aprender algumas técnicas para fazer um pouco mais rápido, com o tempo. Vão se conhecendo também, vão descobrindo como é mais fácil para vocês, né? E aí vão mudando um pouco. Tá? Normal. Nada demais aí. Vamos pintar aqui esses parafusos. Para dar uma luminosidade aqui em cima e pintar aqui na lateral. Bem de leve. Conseguem ver? Pera aí. Bem de leve na parte de cima dele eu dei uma... Pintei um pouco esse dourado aqui para dar uma chamada de atenção. Dar uma ressaltada nessas quinas dele. Depois que eu tiver terminado essa pintura, quando o Romélio for colocar as aulas para vocês, eu vou também colocar uma foto para vocês verem como ficou no final. Porque pode ser que no vídeo fique um pouco ruim de ver, né? Deu uma desfocada, já percebi que a câmera não fica muito bem, né? Aí no final eu mostro uma foto para vocês darem uma olhada. Bom, essa parte eu acho que já está satisfatória. Já dá pra gente ver uma luminosidade. Não quero que fique muito luminoso também. Quero que seja bem discreto. Para realmente parecer que ele levantou da tumba, né? Então vou deixar agora bater aqui um pouco no meio. Essa parte chata, vou deixar realmente manchado. Parecer realmente que é uma tinta que saiu. Viu? Bem aqui, ó. Dei só umas batidinhas só pra deixar um pouquinho manchado. Aqui também eu vou fazer isso aqui nas laterais. Só pra realmente parecer uma tinta que tá saindo. Aqui também. E já é quase um dry brush, né? Porque eu tô batendo bem com a ponta. Apesar de ainda ter tinta no pincel. Tá com bem pouquinho tinta. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou fazer nos braços. Se bem que vamos fazer primeiro, antes dos braços, vamos pegar aquele cinza. Lembra que eu falei que ia usar um cinza na capa? Para dar uma clareada. Esse cinza eu vou botar aqui mesmo na mesa. Tem um pano. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um pano. Eu vou passar a tinta ali. Vou pegar aquele pincel chato que eu falei para vocês. Deixa eu procurar ele aqui. Para que a gente consiga fazer aquele dry brush. Espera. Aí eu faço o seguinte, eu pego esse pincel, molho aqui, faço assim, para ficar quase nada de tinta. Passo mais um pouquinho, quase nada. E aí eu vou aplicar na miniatura dessa forma aqui, ó. De cima para baixo, para dar luz.
Eu vou aplicando por toda a peça. Aplicando assim, para realmente dar uma iluminada nela. Olha como tá ficando a capa. Agora tá botando luz em cima daquelas sombras. E assim eu vou passando por toda a peça. Para a gente ter aquele aspecto de luminosidade no manto. Tá? Vocês podem ver aqui, ó. Do outro lado eu já tinha passado também. Aqui um pouco mais leve. Mas eu vou dar uma pesada de mão aqui também. Para que ele fique mais envelhecido ainda. Pronto. Agora eu cheguei no mesmo tom do outro lado. Tom que eu queria. Isso vai também de gosto de vocês. Vocês podem pesar um pouco mais a mão no dry brush. Ou não, tá? Aqui eu acabei pesando um pouco mais a mão. Porque eu queria dar esse efeito realmente como uma coisa mais velha, desgastada e tal. Então é como se ele estivesse perdendo a cor, ficando mais branco, né? E agora eu vou partir para a parte espectral, tá? Que eu vou usar aquela cor turquesa, principalmente nos braços. E também na base dele aqui, bem aqui. Aqui, ó, já tá com a tinta, passa bem de leve aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Já vai ficando mais claro. E a gente vai passando, vai clareando. Para dar mesmo essa sensação de espectral. Em cima desse aquamarine que é mais escuro. Vou passando mais. Pronto. Já cheguei no tom que eu queria. Só passar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou passar esse mesmo tom também no manto, principalmente na parte de baixo, para dar como se fosse uma luz. Aqui também nesse cadeado, nesse ponto, só um pouquinho, que é como se ele estivesse se materializando, né? Pode ser que ele tenha levantado do túmulo, né? Pode ser que ele tenha vindo do além túmulo e ele vai se materializando com essa luz. Então assim, quando você está pintando miniatura, você está criando uma narrativa também. Então quando você vai pensando por que ela tá com essa cor, com esses efeitos, você vai dando essa narrativa para ela. Bom, aqui eu já passei, né, o dry brush e eu fiz aquilo que eu tinha disse que ia fazer, né. Passei um pouco mais no braço e aqui, ó. Percebam que ele pega só aqui na beirada, quando você vai passando o pincel, e fui descendo, para dar o efeito como se ele estivesse se materializando aqui, e vai terminando o efeito e vai realmente ficando pro mundo físico, né. Bato um pouquinho mais aqui, só para dar mais um efeito. E pronto. Tá aí a nossa primeira miniatura. Com os efeitos de base, né? Que é a pintura base. Os efeitos de metálico, efeitos de wash e efeitos de luz, né? Com dry brush. Eu vou tirar algumas fotos dessa miniatura, né? E vou fazer uma base para ela e vou deixar com o Romério para ele sortear para as pessoas que estão participando lá do Centro Pop. Vou bolar com ele alguma forma da gente fazer um sorteio, fazer uma brincadeira bem legal. Até mais, gente!